Pastor, a Maria do Socorro, ela é da Vila Guilherme e ela diz o seguinte: como pode um mandamento escrito por Deus ser substituído pelo homem? Explique sobre o quarto mandamento. Então, o quarto mandamento fala sobre a guarda do sábado, né? A guarda do sábado. E é interessante que o mesmo Espírito que inspirou os profetas também inspirou o Novo Testamento. A prova disso está em Efésios capítulo 3, versículo 5, quando Paulo diz: a palavra que ele nos enviou através dos seus santos apóstolos e profetas. Então, os apóstolos do Novo Testamento têm o mesmo peso de autoridade do que os profetas do Antigo Testamento. Eles escreveram, eles falaram a palavra de Deus. Então, nós não temos a menor dúvida de que de Mateus a Apocalipse também é canônico, também toda a escritura é inspirada por Deus. E que eu acho incrível que todos os mandamentos do Decálogo foram repetidos no Novo Testamento, com exceção do quarto mandamento. E foi alguém que fez isso, escolheu fazer isso, né? Alguém deliberadamente contrariou o Espírito Santo para que o quarto mandamento não fosse mencionado. Então eu quero explicar para Maria do Socorro que isso não é verdade, tá? Que a lei mosaica, ela dura até Jesus, né? O próprio João fala isso. A lei e os profetas duraram até João, né? A graça veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo trabalha isso de forma muito clara, contundente, no livro de Gálatas, né? Que ele combate aquele avanço dos judaizantes contra a igreja da Galácia. Chegaram lá com propostas do Antigo Testamento, né? Olha, tem que guardar a lei, tem que guardar circuncisão, e sábados e tudo isso, né? E essa era uma questão constante na igreja naquela época, essas investidas dos judaizantes. E Paulo tem que tratar disso várias vezes. Aos Gálatas, Romanos 14. Olha, uns dizem que pode comer de tudo, outros dizem não pode comer de tudo. Uns dizem que é só legumes, e outros dizem que pode comer carne. Cada um fique na sua, Paulo disse. E aí Paulo trata até dos dias. Um diz que há um dia mais especial do que o outro acha que todos os dias são iguais. Cada um fique na sua. Então Paulo não bateu o martelo, tá? Então nós não somos chamados no Novo Testamento para a guarda do sábado, porque nós estamos numa nova aliança. Basta olhar a última ceia, quando Jesus reuniu com os discípulos, e ele pega o cálice e ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A aliança mosaica acabou, passou. Você tem dúvida? Vai para o livro de Hebreus. Nós vamos ver isso de forma mais veemente ainda quando chegarmos em Hebreus capítulo 5, né? Como o Antigo Testamento deu lugar ao Novo Testamento, né? Como o sacerdócio arônico, o sacerdócio levítico, ele teve que dar espaço ao sacerdócio de Melquisedeque, que é Cristo quem o detém. Então tudo isso é importante ali essa transição do Antigo para o Novo Testamento. Então nós não há um versículo sequer, não tem um texto sequer no Novo Testamento que manda a igreja guardar o sábado. E eu poderia demorar mais nessa questão, por exemplo, em Atos capítulo 15, quando houve uma necessidade de tratar algumas questões que estavam sendo levantadas em relação a isso. Aí Tiago, né, se reuniu, e outros discípulos se reuniram, os apóstolos. Alguns acham que este foi o primeiro concílio da igreja. E eles decidiram, e Tiago diz: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, ou ao Espírito Santo e a nós, não colocar sobre os gentios, né, um peso a não ser este, que eles se guardem da prostituição, né, dos ídolos, do sangue e da carne sufocada. Ali era o momento de colocar o sábado. Sim. Ali era o momento. Por que o Espírito Santo não inspirou Tiago? Não inspirou ninguém dos apóstolos? Escuta, gente, vocês esqueceram do sábado. O sábado é importante. Não houve isso. Aliás, Paulo combate isso aos Colossenses de novo, né? Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 15, né? E Paulo diz: ninguém vos julgue pelos dias de sábado, pelas boas novas, pelos dias de festa e pelos sábados, que são sombra das coisas futuras. Cristo é a substância.
Então, o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas e a carta aos Hebreus foram escritas por causa disso, por causa esse apego, né, ao judaísmo, que hoje muitas igrejas evangélicas têm. Elas erram, elas entristecem a Deus, elas estão fora da palavra. A igreja que leva a arca da aliança lá para dentro, que leva shofar, né? Vocês estão fora da palavra, vocês vão dar conta a Deus de trazer elementos estranhos ao culto. Isso é fogo estranho, fogo estranho. Eu vi um pensamento esse dia muito bonito, né? A teologia, ela não apaga, como é que diz? A teologia, ela não esfria o crente. Não esfria o crente, ela apenas apaga o fogo estranho. Não é? É isso mesmo. Foi você que colocou? Não, mas não é mas meu. Eu li alguém. Eu li. Se eu não me engano, é do irmão chamado Iago Martins. É isso mesmo, mas eu não a frase também não é minha, mas achei muito interessante. Sim. A teologia não esfria o crente, ela apenas apaga o fogo estranho. O fogo estranho. Sabe, Deus me deu oportunidade de estudar. Glória a Deus. Eu fui atrás, mas olha, gente, o maior anseio da minha vida é ver um derramamento do Espírito, é ver avivamento. Quero ver o fogo caindo, quero ver vidas transformadas, quero ver batismo com o Espírito Santo, quero ver gente curada, quero ver a expressão de Deus, né, na igreja, através da igreja, e que isso reflita na sociedade. Quanta maldade no mundo hoje, quanta maldade na sociedade no mundo todo, né? Hoje a gente vê os movimentos aí de esquerda em toda parte, no Brasil, em outros lugares, e tem uma turma que está revoltada com o que está acontecendo. E eu não quero aqui entrar na área da política, porque eu quero me abster disso. Eu quero me abster disso. Não quero entrar nessa área, eu acho um terreno muito perigoso para um pastor, para um pregador, né? Mas a gente viu a resposta que o Brasil deu nas urnas. E aí é um dado de realidade, eu estou apenas constatando. A nação, ela disse que não queria mais esse regime que estava aí, esse partido que estava aí. Nós não queremos isso. Foi a nação quem falou isso. A última eleição agora demonstrou isso. Não tem como contestar. Será que foi golpe? A última eleição foi golpe também? Por quê? Porque a esquerda, ela tem propostas que são abertamente contrárias à palavra de Deus. E eu já disse aqui, usando o pensamento do Timothy Keller, que não é nem dele, é do Francis Schaeffer. Porque o Keller, ele cita o Francis Schaeffer no livro Ministério de Misericórdia, que você conhece o livro. Que a igreja não tem compromisso com a esquerda, porque a esquerda é corrupta. E a igreja não tem compromisso com a direita, porque a direita também é corrupta. A igreja tem compromisso com a palavra. Agora eu vou dizer para vocês, eu tenho muita dificuldade com quem tem propostas, com quem se levanta contra a palavra de Deus, porque não dá certo, nunca deu certo. Não foi bom para Faraó se levantar contra Deus. Foi bom para ele? Foi bom para Faraó se endurecer contra Deus? Não foi. Não foi bom para Nabucodonosor se endurecer contra Deus. Foi péssimo para ele. Não foi bom para o Império Romano perseguir o cristianismo. Cadê o Império Romano? Mas Cristo continua no trono, essa é a grande verdade. Não foi bom, o comunismo passou, o fascismo passou, o nazismo passou, mas a igreja não vai passar jamais. Nossos irmãos estão sendo perseguidos hoje em diferentes partes do mundo, na Índia, né? Filipinas, Indonésia, na África, no Irã, no Iraque, em muitos lugares. O Estado Islâmico comete atrocidades, eu já disse aqui, porque comete atrocidades porque não conhece Jesus. Eles não conhecem Jesus, porque a ética de Jesus é diferente, é amar os inimigos, fazer bem ao que vos perseguem. Hoje mesmo estava vendo uma notícia de que eles crucificaram agora 40 pessoas do Estado Islâmico, entre ontem e hoje, porque achavam que aquelas pessoas estavam os traindo. É muita maldade, é muita coisa maligna acontecendo. Então, eu tenho dificuldade com partidos políticos, com propostas que são contrárias à palavra de Deus. Nunca deu certo, não vai dar certo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? A gente vê hoje uma decadência na América do Norte muito séria, né? Por exemplo, nós sabemos que uma das propostas da Hillary Clinton era de promover o aborto, né? Sancionar o aborto até para o 9º mês de gravidez. Como é que pode um negócio desse? É um assassinato deste. Isso é um assassinato terrível. Como é que alguém pode falar em paz no mundo se vai matar
né? Assassinar inocentes. Não tem como você defender isso. Outra coisa, vamos olhar para a Bíblia. Aí eu já sei que tem pastores aí que não querem nem saber de Bíblia mais. Aliás, teve até um que eu debati com ele esses dias, dizendo, eu não preciso da Bíblia, mas toda hora ele estava mencionando a Bíblia. Faltou eu perguntar para ele lá no debate, escuta, mas por que você está mencionando a Bíblia? Você disse que não precisa de Bíblia? Então não menciona a Bíblia. Aí eu fico pensando, eu estou me alongando um pouco, mas eu acho que é importante o que eu estou falando. Com certeza. Tem um livro do John Stott que ele fala sobre questões sobre sexo. E tem um capítulo sobre aborto. Acho muito bonito algumas colocações do John Stott. E ele cita o Salmo 139 para mostrar que Deus tem uma relação com o feto. Porque o salmista diz, né? Tu viste o meu corpo informe, quando eu estava sendo entretecido no ventre da minha mãe. As tuas mãos me formaram. Glória a Deus, então você vê verdade. A relação de Deus com o feto, né? Então, tu já me conhecias, né? Eu no oculto o Senhor já me conhecia, né? Então existe uma relação entre o feto e Deus. Glória a Deus. Tá? Outra coisa, nós vamos ver que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Como é que pode? O Espírito Santo atuou num feto. Atuou num feto. E aquele feto pulou de alegria no ventre da mãe. No ventre de Isabel, quando ela foi visitar Maria, que já estava grávida de Jesus, que era o primo de João Batista. E João, a Bíblia diz que a criança saltou de alegria no ventre da mãe. Então você vê a relação de Deus com o feto. Muito boa. Então eu acho isso muito interessante, né? Então eu tenho dificuldade com essa gente que tem propostas contra a palavra de Deus. E aqui no Brasil estão cheios, né? Eu vou dizer para você, o Donald Trump, ele é péssimo, mas para mim a Hillary é pior, por causa dessas propostas contra a palavra de Deus. Nunca vou apoiar na minha vida e nunca vou concordar com quem se levantar contra a palavra de Deus. Agora eu vou odiar essas pessoas? Deus me livre, eu não seria cristão se eu fizesse isso. Vou desejar o mal para elas? Não, eu vou orar para que Deus trabalhe na vida delas e mostre-lhes, né, o arrependimento, como aconteceu com um médico famoso dos Estados Unidos, que ele fez milhares e milhares de abortos. E um dia a ficha caiu para ele. Ele parou e ele falou, não, eu não posso fazer isso, e reconheceu que ele estava errado, né? E se arrependeu de tudo que estava sendo feito. Então eu tenho muita dificuldade com isso. Eu tenho muita dificuldade com os crentes do Brasil hoje, que apoiam aquilo que é errado, que engolem tudo que vem pela frente, os crentes que desprezaram a Bíblia. Você não imagina, Fábio e Gilson, o tamanho do rebanho no Brasil hoje, que não tem o menor apreço pela Bíblia. Eles vão sempre pela cabeça do outro. É o que subiu no monte, é o que recebeu a revelação, é o que teve um sonho. E essa gente está aí como predadores, sabe? É muito complicado quando você ouve alguém profetizando. Deus está me revelando que agora tem 750 pessoas me ouvindo. E isso. Isso é manipulação. Isso é uma manipulação barata. Agora tem 195 pessoas me ouvindo, assim. 40 delas são mulheres, ou 40 delas são homens e tudo isso. Isso para mim é uma manipulação das mais infames, né? É inaceitável à luz da Bíblia esse tipo de operação. Eu também, se eu fosse um picareta, eu faria isso. Olha, Fábio, enquanto eu estou falando aqui com você, Deus me revelou que tem um empresário agora riquíssimo nos ouvindo. Ele está doente, mas se ele depositar hoje, ele vai ficar curado. Ele vai ficar curado amanhã ou daqui a 3 dias. É fácil falar isso. É fácil. E ninguém vai checar essa informação. Então tem muita manipulação. É muito triste o que nós vemos hoje no campo religioso brasileiro, em termos de abuso da palavra, de desprezo pela Bíblia. Eu digo até mais, de desrespeito pela Bíblia. Como que hoje os apóstolos, bispos e pastores ofendem a Deus ao usar a sua palavra para manipular as pessoas, para o seu bel prazer, para as suas ganâncias, né? É lamentável o que eles fazem, é lamentável. Bom, tá aí o meu recado. Um puritano, ele disse uma vez, pastor, um homem com a Bíblia na mão, ele pode falar que o mundo todo está errado. Paulo fala assim, um homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas
mas ninguém o discerne. Exatamente. Né? Porque as coisas que eles discernem é espiritualmente. A igreja, ela perdeu o discernimento. Quando políticos ou pastores entram na política, eles perderam esse discernimento. Não, eu vou citar mais um dado aqui. Eu fiquei admirado, porque ninguém esperava do Trump ganhar. Foi até engraçado ver o Globo News, né? Já no início da Trump. Porque você sabe, o maior inimigo do Trump foi ele mesmo. Ele perdeu para ele. Todo mundo com favas contadas, né? E depois você via a dificuldade da turma, né? Eles não conseguiam nem falar direito mais e tudo. Aí no dia seguinte, a Hillary, e de uma postura muito bonita, admirável, ela reconheceu a vitória do Trump. Né? E ela falou uma frase que os adversários até elogiaram. Nós devemos a Trump agora a chance de liderar. Né? Nós devemos a ela a oportunidade agora de liderar e de mostrar, né, o trabalho que ele pretende fazer. E aí o Obama, depois da Hillary, ele também ligou para o Trump. Desculpe, ela já tinha ligado, ele ligou também, reconhecendo a vitória e tudo isso. E a Rede Globo parece que até agora ainda não reconheceu a vitória. Então eu acho até agora a Rede Globo ainda não conseguiu reconhecer a vitória. E a Rede Globo fica falando, ele ganhou por causa do voto eleitoral, porque se não fosse no voto geral, ele teria perdido, porque a Hillary teve mais voto que ele, gente. Mas lá não existe, lá é voto eleitoral. Parece que a Rede Globo agora quer fazer uma campanha para mudar o sistema eleitoral dos americanos. É uma coisa ridícula, né? E eu vou dizer para vocês, ainda bem que há muito tempo, nem a Rede Globo nem a Folha de São Paulo me enganam. Há muito tempo que elas não me enganam mais. 387149